Olá, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero estar falando sobre o batismo, o que tem por trás do batismo, o porquê da necessidade de ser batizado em nome de Jesus. Fica comigo que a gente vai estar podendo explicar aqui, na palavra, o que é necessário, por que é necessário se batizar. Quero estar lendo para você aqui em Mateus 28:18, que diz assim: Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os finais dos tempos. O batismo representa a morte para o mundo e a vida para com Deus. Por isso que Nicodemos, o doutor da lei, diante de Jesus, ele não interpretou muito bem o porquê de morrer e nascer de novo. Jesus confrontou, diante dessa palavra, que era necessário morrer e nascer de novo. E ele indagou, dizendo: como pode um homem voltar para a barriga de uma mãe e voltar a nascer? Porque, na verdade, o batismo nas águas ele representa a morte e a ressurreição de um novo homem, de uma nova criatura, para com Deus, largando as práticas antigas e praticando as coisas novas baseadas na vontade de Deus e não mais nas nossas vontades. Mas aonde está escrito que dá base para a morte e ressurreição está em 2 Pedro 3,5, que diz assim: Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Até aqui nós vemos que em 2 Pedro 3,5 era tudo formado através da água, porque em Gênesis 1 é relatado que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e sobre a face do abismo. Porque naquele momento existia água somente, mas a água traz a vida. Não é à toa que as plantas crescem através da água. Né? É lá ali quando a gente vai plantar, a gente planta uma semente, a semente morre, mas nasce com a água, o crescimento é dado para a planta, porque alimenta aquela semente que morre. E assim, 2 Pedro 3,6, e pela água o mundo, logo em seguida, né? 2 Pedro 3,5 que eu li, agora vou para o 3,6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Lá na época de Noé, que Deus instituiu a arca para que ele fizesse, o mundo, ele praticamente foi batizado ali. Né? Porque ali a raça humana estava totalmente corrompida. Por isso ali morreu o mundo. Por isso Jesus fala acerca do novo nascimento. Porque ele dá o nascimento como base para Nicodemos, é que nasce uma nova criatura da bolsa gestacional. Nicodemos questionou Jesus dizendo: como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Mas não precisa voltar para o ventre. Basta você descer as águas em batismo por um pastor que está te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho e batizando em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E ensinando. Né? E ali o mundo estava sendo submergido nas águas, que representa a morte daqueles que ficaram para trás, que estavam casando e dando-se em casamento, não estavam preocupados com a salvação, não estavam preocupados com o querer de Deus, que eles estavam vivendo suas vidas deliberadamente. E quem estava atento à vontade de Deus, o que Deus queria, como Noé e a sua família que o acompanhou no seu entendimento, na sua entrega de vida para com Deus, e foi salvo junto com ele, entendeu? Sua família. Nora foram salvos, e ali macho e fêmea foram salvos para que não fosse extinta a criação de Deus. E por quê? Em 2 Pedro é representado que descendo as águas e representa a morte de um ser humano, ou a morte do antigo homem, ou a morte das velhas práticas que ficam na descida na água, submergindo a água, morre a velha criatura e nasce uma nova criatura, subindo das águas como uma criança nasce das águas da bolsa de gestação. A bolsa que estoura para o nascimento de uma nova criança, de uma nova criatura, de um novo ser, é representado na subida da imersão do batismo. Quando você desce nas águas, morre o velho homem. Quando você volta das águas, representa o nascimento também saindo da bolsa de uma água, da bolsa d'água, da bolsa gestacional que estoura e nasce o ser humano, nasce um novo ser, uma nova criatura. E todas as coisas são criadas através da água também. Assim como o velho homem morre, através do dilúvio da água, nasce também. Né? E Jesus fala acerca do novo nascimento, porque ele dá o nascimento como base para Nicodemos, é que
nasce uma nova criatura da bolsa gestacional. Nicodemos questionou Jesus dizendo: como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Mas não precisa voltar para o ventre. Basta você descer as águas em batismo por um pastor que está te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E ensinando, né? Como dizem em Mateus 28:18. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu os ordenei. E ali, quando ele nasce de novo, ele recebendo as ordens de Deus de como deve se comportar, de como deve levar sua nova vida, e evitando as práticas do passado, não praticando mais os velhos erros, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa morte, esse ato público do velho homem, nas águas, morrendo e nascendo de novo, é ligação na terra. E o que é ligado na terra será ligado no céu. No momento em que você morre para o mundo e vive para Deus, vive com Cristo, automaticamente essa conexão está conectada aos céus. E o seu nome está escrito no livro da vida. E a água é um simbolismo tão importante para Deus que quando Jesus se com a mulher samaritana no tanque, na entrada da cidade de Samaria, ele pediu água para ela, e em João 4 aconteceu, no versículo 13, que Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No 15 diz assim, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela não estava entendendo qual era a água. E ele disse: vá, chama seu marido. Olha, obediência. Para você ter a minha água, para você sentir a minha água da vida, que não é essa água terrena, porém essa água espiritual, é necessário que você tenha obediência e que você não viva conforme o mundo vive. Normalmente, mulher samaritana, chama teu marido. Você não tem marido, disseste bem. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente. Por quê? Não tem marido. De fato, é que você já teve 5 maridos e o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. E ali vem um questionamento sobre onde adorar. Para trazer a água da vida para dentro de nós, através também do batismo e da conversão, através do conhecereis a verdade que nos liberta, nos transforma, essa verdade, ela nos torna uma fonte a jorrar quando nós entramos na obediência e sabemos o que é certo e o que é errado, sendo não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Para quem tem vários maridos, para quem vive uma vida leviana, com várias mulheres, não tem como se tornar uma fonte a jorrar. É necessário morrer nas águas, nascer de novo dentro das águas e se tornar uma fonte a jorrar através da palavra que nos liberta e nos torna uma fonte a jorrar, como a água do trono sai de Deus e desce para nos alimentar e dar o crescimento. Essa água, para vir na nossa vida, é necessário obediência, é necessário renúncia, é necessário ato público de fé. O batismo é uma das coisas mais importantes que pode acontecer na vida de um ser humano, porque naquele momento em que ele desce as águas e volta, ele está dizendo para o mundo todo: eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, e agora, daqui para frente, não faço mais eu as minhas vontades, não vivo mais eu como o apóstolo Paulo disse, mas o Cristo vive em mim. Não é sua vontade mais que reina, mas é a vontade de Deus sobre a tua vida. Receba essa palavra, seja batizado. Se você ainda não é batizado, corre para a nossa igreja para que nós venhamos a te ajudar nessa área, para você receber uma porção maior do Espírito Santo e assim professar a sua fé diante do todos ao seu redor, público, diante do povo, de que você é uma nova criatura e o que é ligado na terra será ligado no céu. Você Deus escreverá o seu livro, no seu livro da vida, o seu nome, porque quando você aceita Jesus, automaticamente o seu livro, no livro da vida, você já tem o seu nome. Porém, quando você determina esse ato público, automaticamente você está se entregando verdadeiramente para Deus e largando o velho homem. Batize-se, procure alguém que dê para te batizar. Se você não é aqui do Rio de Janeiro, procure-nos, mas se você puder, corra atrás desse batismo, porque não adianta só você conhecer a palavra, você tem que ser batizado. Em nome de Jesus, receba essa palavra e seja tu uma bênção. Em nome de Jesus, amém.